Bozano. Oi, aqui quem fala é o Lucas, mas vocês podem me chamar de Bozano, né? Eu tô aqui no começo do vídeo, né, pra falar que isso aqui vai ser uma gameplay comentada. No momento que vocês estão vendo a gravação, não sou eu jogando, não ao vivo, mas fui eu que joguei, tá tudo aí, é minha gameplay, bem ruim aliás, mas tá aí, fui eu que joguei. E eu tô gravando esse áudio por cima. Porque eu não sou muito bom em falar enquanto eu jogo, eu não consigo achar assunto, então eu vou fazer os comentários depois, na edição, pra gente poder conversar, eu falar com vocês, falarem comigo. Bom, vocês falarem pelos comentários, né? Na maioria dos vídeos de gameplay, assim, tipo de final, essas coisas, eu vou trazer alguns tópicos pra gente conversar. E é isso. Os vídeos de gameplay desse tipo de jogo tem que ter um pouquinho mais de concentração, ou que não dá pra falar de muita coisa, vai ser nesse estilo de gameplay comentada. Então, espero que vocês gostem. Um primeiro tópico que seria legal pontuar aqui seria como as primeiras noites de FNAF são muito fáceis. Porque, por exemplo, o FNAF 1, como você pode ver, a noite 1 não acontece nada. Literalmente, as coisas começam a acontecer a partir das 3 da manhã. Ou seja, quando metade da primeira noite já passou, é que começa a acontecer as coisas de verdade. Antes, você só fica olhando as câmeras e tendo uma ansiedade se você não conhece o jogo. Porque se você conhece, você só não fica fazendo essas besteiras igual eu tô fazendo. E tipo, o Fox, por exemplo, normalmente ele não se mexe na primeira noite. Só se você for burro e nunca abrir a câmera dele. Aí ele se mexe mesmo. Aí aparece o Bonnie. E talvez, se você pegar um RNG muito ruim, aparece a Chica se mexendo também. Mas normalmente é só o Bonnie. E o que não faz sentido. Se eu não me engano, no FNAF 2 também é a mesma coisa. Só o Bonnie se mexe na primeira noite. Tendo, talvez, a Chica. Mas, desconsiderando, né? Porque FNAF 2 não é difícil de nenhuma forma. Mas tá aí, né? Outra coisa bem interessante em FNAF 1, pelo menos pra mim, é a atmosfera que o jogo passa. Que, pelo menos no meu ver, né, eu não sinto essa atmosfera nos outros jogos. Um pouco no 4, mas esse suspense, esse terror, esse você tá numa sala e tem bicho perseguindo você, o que eu faço? Eu não sinto, tipo, no 2, no 3, no Sister Location, eu não sinto isso. Mas no 1 e no 4, desculpa, 2 não, no 4. No 1 e no 4 eu consigo sentir isso, essa ansiedade, essa emoção de você estar lá. Mas é muito difícil dizer o porquê, provavelmente por causa da pouca luminosidade, de tipo, você tá em um espaço pequeno. Porque, por exemplo, o FNAF 3 você tá num espaço pequeno, mas ainda assim você consegue ver uma abertura, uma ampliação do lugar. São poucas câmeras e um espaço muito grande. Também tem o duto, né, cara? Então, não dá essa sensação de estar em um espaço curto e a qualquer momento pode estar na tua janela. Já no 1, tem isso, né? Tipo, você tá num espaço muito pequeno. Do palco pra sua sala, não dá a sensação de ser algo muito grande, apesar de ser. No 2 também não tem essa sensação. Parece muito que tá tudo muito perto de você, mas ao mesmo tempo que é muito fácil de ver. Porque tem três buracos para vocês verem ele. Coisa que não tem no 2. Tem 2 buracos, 2 janelas. Você não sabe quando eles vão estar lá. No 2 não, você tem uma luz na frente da sua cara. Você pode ver todo o seu escritório. Não tem essa sensação, tipo, uau, o que será que tá ali? Não, tem uma luz. Se o animatrônico aparecer, eu vou ver ele pela luz. Não dá essa sensação. É uma atmosfera muito boa que isso daí... Muito boa não, né? Porque terror. Mas é algo muito incrível que o 1 e o 4 conseguem passar pra mim. Essa atmosfera é incrível, na minha opinião. E é algo que o Scott não tá conseguindo reproduzir ultimamente, né? Porque Ultimate Custom Light não tem isso. Sister Location não tem isso. Pizzaria Simulator até tem um pouquinho, mas não muito. Mas provavelmente é porque a gente já tá acostumado com a série, então a gente já sabe muito bem o que fazer, né? Então não dá pra ter essa atmosfera muito boa. E no Help Wanted também tem isso, né? Porque é VR. Dá uma agonia, mas desconsidera, né? Porque é VR. Sempre dá agonia.
Mano, no. Eu esqueci o nome, porque. No Secret Breach, isso, lembrei o nome. Secret Breach, nem tem como ter isso, porque é muito fácil você passar das coisas. E um lugar todo iluminado, todo fofinho. Não passa isso, não é nem um jogo de terror aquilo. Sinceramente. Acho que outra coisa muito legal em FNAF 1 é os designs dos personagens. Porque o Bonnie, por exemplo, tem um design bem legal. Com as orelhas, como posso dizer. Quando você pensa no funcionamento em geral do animatronic, tipo aquelas orelhas e a mandíbula, é algo bem legal de se pensar. E ver como o Scott fez isso em um jogo de terror, tipo algo que na vida real não seria tão aterrorizante. Quer dizer, seria, né? Porque a animatronic é um pouco assustador, mas tudo bem. Ver, tipo, aquilo que é. O Bonnie, por exemplo, não seria muito assustador na vida real. Em um palco, essas coisas. Mas quando você vê no jogo, acaba se tornando algo bem estranho, bem desconfortável. Só que quando ele tá na sua porta, eu vou admitir, quando ele tá na porta é bem engraçado, na verdade. Mas tudo bem. O design é muito da hora. E as mecânicas também são bem. Tipo, é um jogo simples, FNAF, só que as mecânicas são da hora. Tipo, o Fox, eu acho que é uma das melhores mecânicas. Depois do Golden Fred, que também é bem legal. Mas o Fox é uma das melhores mecânicas. Porque o jogador pode muito bem não olhar a câmera em nenhum momento. Só que o Fox, ele obriga ele a olhar. E o jogador fica com ansiedade, tipo assim, nossa, mas tem um bicho aqui, um bicho aqui, eu tenho que olhar a câmera e a minha energia tá acabando. E eu tenho que olhar o Fox, porque senão o Fox vai fazer tal coisa, mas eu tenho que economizar energia. O jogador tem que ter toda uma estratégia de como ele vai olhar a câmera, como ele vai gastar energia, o que fazer nas noites mais complexas, o que deixa o jogo muito interessante. E o Fox pra mim é a chave principal do jogo. Porque ele dá isso, né? Ele dá, tipo, a dificuldade do jogo. Porque você pode muito bem só ficar no seu escritório, olhando as luzes e fechando as portas. Você não vai gastar energia nenhuma, basicamente, com isso. Você vai acabar a noite 5 com 50% ainda. Só que aí vem o ponto. Ponto que dificulta tudo. O Fox. Que ele tá lá, aí você tem que olhar pra ele, você tem que abrir a câmera, você tem que ver se ele tá lá. E aí você volta e você tem que olhar pras luzes, você tem que ver a porta fechada. E isso dá muito o que dizer do jogo, da dificuldade do jogo. É algo muito interessante. Que o Scott pensou muito bem, na minha opinião. E mano, FNAF, se você pensar, teve uma popularidade do nada que meio que não faz sentido. Tipo, o jogo é muito bom, passa uma sensação legal, é uma imersão que você tem no jogo de vez em quando. Só que se você for ver, é um jogo muito simples. Tipo, você tá vendo aí na gameplay própria, você só olha a câmera e fica olhando pros lados. Só que na época era algo totalmente novo, tipo, não o negócio de olhar as câmeras, ficar parado no lugar, provavelmente já teve outros jogos que fizeram isso, não exatamente como FNAF, porém já tiveram outros jogos que fizeram essas mecânicas. Mas a repercussão que teve na época, porque era algo meio novo, tipo, o terror que ele passava na época era algo real, era algo muito incrível. O que hoje em dia, se você for ver, é só um jogo bobo. Tipo, você fica olhando a câmera, você volta, fica olhando a câmera, você volta, aí você acende a luz. E tipo, é essa gameplay, não tem muita dificuldade pra você fazer. Se você sabe a estratégia, se vê um vídeo no YouTube, na verdade você joga uma noite 3 vezes, você já passa dela. Você não precisa de muito pra entender o jogo. E mesmo assim, continua sendo um jogo muito interessante de se jogar, muito com mecânicas interessantes. Justamente porque o Scott, ele tem essa habilidade de fazer isso nos jogos. Ele não é o maior produtor, obviamente. Ele não é o melhor em fazer design de bicho. Ele não é o melhor do ramo de terror. Mas ele fez algo incrível com o FNAF. E isso é impressionante o quão simples foi o jogo e o quão bom ele consegue ser nessa simplicidade. Inclusive, algo interessante, reparem agora ali em cima no timer, apareceu 6 da manhã. Bem rapidamente, acabamos a noite e apareceu 6 da manhã por alguns milésimos. Muito da hora isso daí, hein? Se vocês não sabiam, tá aí. Acabou, meu tempo acabou, a minha vida acabou, direi adeus.